Corte seu nariz com isso. Inscreva-se e eu pensarei em devolvê-lo. Este caso ocorre no Reino Unido nos anos 80. Alguns dias antes do Natal de 1984, golfistas em Buckinghamshire se depararam com algo sinistro nos arredores de um campo de golfe. Na penumbra de dezembro, escondido entre as sebes supercrescidas, jazia o corpo de uma mulher. Quando a polícia chegou ao local isolado, não encontraram identificação nem roupas, apenas evidências de extrema violência. Os oficiais garantiam a segurança do local e estavam otimistas sobre a investigação. Eles acreditavam que encontrariam o assassino rapidamente, mas não tinham ideia de que estavam no início de um caso que duraria décadas. Fique ligado para uma das histórias de crimes reais mais notáveis da história britânica. Deirdre Sainsbury nasceu em uma família privilegiada em meados dos anos 50. Seu pai era um psiquiatra respeitado que ocupava uma posição proeminente em seu campo profissional. No entanto, Deirdre rejeitou conscientemente os confortos e vantagens que sua criação proporcionou. Ela não buscava atenção pública ou status social. Em vez disso, ela escolheu uma vida guiada por princípios. Ao fim dos seus 20 anos, Deirdre estava profundamente envolvida no movimento pacifista feminino britânico. Ela detestava apaixonadamente as armas nucleares e se dedicou totalmente ao ativismo contra a sua implantação. Era conhecida entre os ativistas por sua gentileza. Como muitos jovens da época, ela frequentemente pegava carona. Seus amigos costumavam brincar que sempre encontravam Deirdre à beira da estrada, esperando otimista por uma carona. Em dezembro de 1984, Deirdre partiu de Londres rumo a Oxford, onde planejava passar as férias de Natal com sua família. Parada ao lado da estrada movimentada, ela levantou confiantemente o polegar e esperou que um motorista em trânsito parasse. Logo, um veículo parou para oferecer-lhe uma carona. Confiante como sempre, Deirdre entrou no carro, esperando nada mais do que uma viagem rotineira para casa. Tragicamente, essa seria a última viagem que ela faria. Deirdre nunca chegou a Oxford. Conheça Colin Frederick Campbell. Colin nasceu em 16 de setembro de 1947 na Índia, durante os últimos dias do domínio colonial britânico. Porém, ao atingir a idade adulta, Colin morava em Londres. Tudo o que se sabe sobre Colin é que ele trabalhava como vendedor ambulante e gostava de jogar hóquei. E foi após um de seus jogos de hóquei que ele encontrou Deirdre. Enquanto dirigia, ele simplesmente notou um caroneiro e parou. Essa era Deirdre. Deirdre precisava de uma carona, então ela entrou no carro aliviada e provavelmente inconsciente de qualquer perigo. Campbell se apresentou enquanto eles conversavam como estranhos. Após descobrir o destino pretendido dela, ele dirigiu seu Ford escuro rumo a Oxford, no noroeste. A princípio, nada parecia errado. Os dois eram apenas mais um motorista e passageiro compartilhando uma carona em uma noite de inverno. Mas, quando deixaram as luzes da cidade para trás, Colin desviou da rota principal. Deirdre estava confusa. Colin ofereceu pouca tranquilidade ao dizer que apenas queria ir para um local tranquilo para que pudessem conversar e se aconchegar. Ele pegou uma estrada de campo tranquila perto de Middlesex. Nas estradas secundárias escuras e isoladas, o medo de Deirdre provavelmente cresceu. Então Colin parou o carro e fez avanços indesejados para ela. Deirdre resistiu empurrando-o forçadamente e o golpeando no rosto em autodefesa. Enfurecido por essa rejeição, o temperamento de Colin estourou. Num lampejo de violência, ele revidou dando um soco nela com toda a sua força. O golpe acertou seu pescoço e garganta, causando uma lesão catastrófica. Deirdre começou a engasgar e gorgolejar enquanto sua traqueia se enchia de sangue. Colin agora se encontrava sozinho em uma estrada deserta com uma mulher gravemente ferida, uma mulher que ele havia ferido e que poderia identificá-lo. Segundo Colin,
O pânico e a adrenalina tomaram conta. Em vez de buscar ajuda médica, Colin escolheu um caminho de terror. Ele decidiu silenciar Deirdre permanentemente. O que se desenrolou a seguir foi uma cena de puro horror, montada posteriormente a partir das próprias admissões arrepiantes de Colin. Com Deirdre ferida e ofegante por ar, Colin não dirigiu até o hospital nem procurou qualquer ajuda. Em vez disso, ele a prendeu no banco do passageiro da frente com um cinto de segurança, tentando conter ela a situação. Ele então acelerou noite adentro, deixando a tranquila estrada e dirigindo sem rumo pelos arredores de West London. Deirdre então começou a entrar e sair da consciência. Durante essa corrida frenética, Deirdre voltou a si, enquanto seu corpo lutava pela vida, apesar do ferimento na garganta. Ela tossiu e gorgolejou com seu próprio sangue enquanto respirava irregularmente. Colin descreveu-se mais tarde como se sentindo assustado e, sem pensar claramente ao ouvi-la, se esforçar com sua dor. Supostamente dominado pelo medo de que ela pudesse sobreviver e denunciá-lo à polícia, ele tomou uma decisão monstruosa. Ele se inclinou e envolveu suas mãos em volta do pescoço de Deirdre, tentando estrangulá-la. Em suas próprias palavras, ele disse que parecia uma eternidade. Ele apertou e soltou várias vezes, nem mesmo certo de quantas tentativas fez para acabar com a vida dela. Deirdre reagiu, lutando pela sobrevivência, apesar de suas graves lesões. No caos, ele parou o carro novamente. Ela conseguiu resistir e até tentou afastá-lo mais uma vez, mas ele a atingiu repetidamente para subjugá-la. Mas estrangulamento e socos não iriam derrubar Deirdre. Então, ele recorreu a algo mais, seu taco de hóquei, o mesmo taco que ele havia usado mais cedo naquele dia no esporte. Enquanto ela lutava para sair do carro e escapar, ele balançou o taco de hóquei contra ela de forma violenta. O taco atingiu sua garganta com tanta força que esmagou ainda mais sua laringe e coluna cervical. O destino de Deirdre estava selado. Seja por estrangulamento ou pelo trauma combinado do ataque, seu corpo finalmente ficou flácido. Mesmo após Deirdre silenciar, Colin ainda não havia concluído. Dominado pelo que ele descreveria mais tarde como um pânico cego, ele tentou disfarçar sua responsabilidade em uma tentativa grotesca de enganar os investigadores. Ele procedeu à mutilação do corpo de Deirdre com uma faca, infligindo horríveis lesões pós-morte. O propósito, ele admitiu mais tarde, era fazer parecer que um maníaco desconhecido havia realizado o ataque. Ele removeu todas as peças de roupa dela e então começou a esfaqueá-la uma quantidade insana de vezes, mirando em seu peito e genitais. Acredita-se que ele esfaqueou sua área íntima cerca de 60 vezes. Em vez de deixar as roupas com o corpo dela, Colin guardou esses itens incriminatórios, enfiando-os em seu carro, talvez como um troféu. Sob o manto da escuridão, Colin então seguiu em frente com o cadáver de Deirdre no banco de trás do seu carro. Em algum momento durante a noite, ele chegou a um clube de golfe em Buckinghamshire, uma área remota, a cerca de 20 milhas de onde ele a havia sequestrado. Ele então arrastou o corpo dela para um fosso encharcado de água no final do percurso e friamente a despejou entre a folhagem de inverno. Na solitária vala, a vida da vibrante ativista da paz chegou ao fim nas mãos de um assassino que havia tentado metodicamente apagar qualquer vestígio de seu envolvimento. Colin fugiu, deixando o corpo mutilado de Deirdre para ser encontrado por quem o achasse em seguida. O que começou como um encontro casual à beira de uma estrada se transformou em um dos crimes mais violentos que o oeste de Londres já viu. A investigação sobre o assassinato de Deirdre começou logo após seu corpo ser encontrado na manhã de 23 de dezembro de 1984. Um zelador do campo de golfe supostamente avistou o que pensou ser um manequim descartado em uma vala encharcada de água. Somente após uma inspeção mais de perto, ele percebeu para seu horror que era o cadáver de uma mulher.
A polícia logo chegou ao local. Eles identificaram a Deidre rapidamente. Desde o início, os detetives ficaram chocados com a selvageria do crime. Inicialmente, havia especulações de que isso poderia ser obra de um psicopata errante ou talvez um ato retaliatório ligado ao conhecido ativismo da Deidre. No entanto, evidências cruciais logo afastaram os investigadores de qualquer teoria de um motivo político. Uma testemunha surgiu com um relato surpreendente. No dia anterior, eles tinham visto uma jovem pedindo carona e notaram que ela entrou em um carro escuro dirigido por um homem sozinho. Algo sobre essa cena levou a testemunha a anotar o número de registro do veículo. Essa testemunha nunca poderia ter imaginado o quão vital seria essa decisão de fração de segundo. A polícia verificou a placa e descobriu que pertencia a um Colin Campbell. Dentro de dias, oficiais da Polícia Metropolitana bateram à porta da casa de Colin. Colin atendeu a porta, mas fingiu ignorância a todas as suas perguntas, mas os investigadores notaram algumas pistas suspeitas. Eles conseguiram um mandado para revistar sua casa e veículo, e a busca revelou evidências incriminatórias. Escondidos estavam itens de roupas femininas posteriormente identificados como pertencentes a Deidre, as mesmas roupas que haviam desaparecido da cena do crime. Confrontado com essas evidências, Colin foi preso, sob suspeita de assassinato. Em custódia, ele logo confessou que realmente havia pegado Deidre enquanto ela fazia carona e que ela havia morrido durante o encontro deles. Contudo, a confissão de Colin não foi nada direta. Ele inventou uma história que o favorecia, alegando que o que aconteceu foi um acidente causado por um episódio médico. Segundo Colin, ele fez uma investida em Deidre, que ela rejeitou, e na altercação que se seguiu, ele sofreu um ataque epiléptico, durante o qual ele de alguma forma a matou. Ele insistiu que não tinha a intenção de machucá-la e que a violência foi o resultado involuntário de sua condição médica. Naturalmente, detetives experientes encaram sua história com ceticismo, como muitos fariam. A brutalidade pura do crime, o estrangulamento, a surra excessiva e a mutilação após sua morte não se alinhavam com uma convulsão descontrolada ou qualquer mero acidente. A polícia descobriu que ele tinha um histórico de epilepsia, mas também descobriu que ele tinha um temperamento e que podia se tornar violento quando estava com raiva. Durante a investigação, a polícia achou sangue no veículo de Colin. O sangue pertencia a Deidre. As evidências físicas, a admissão parcial de Colin e o depoimento da testemunha deram à polícia um caso sólido. Dentro de dias, Colin foi formalmente acusado do assassinato de Deirdre Sainsbury. O julgamento de Colin começou em julho de 1985 no Tribunal da Coroa de Reading. Atraiu significativa atenção da mídia devido à natureza brutal e chocante do crime. Desde o início, a defesa de Colin admitiu sua responsabilidade pela morte de Deidre, mas procurou diminuir sua culpabilidade. Eles argumentaram que ele havia sido provocado a um súbito e incontrolável acesso de raiva por Deirdre atingi-lo, desencadeando uma violenta crise epiléptica. Com base nesses argumentos, Colin se declarou inocente de assassinato, oferecendo uma declaração de homicídio culposo. A acusação rejeitou seu pedido, insistindo que ele deve ser julgado por assassinato. Durante 3 dias de intenso depoimento, o tribunal e a família de Deidre ouviram as terríveis evidências dos eventos daquela noite de dezembro. Colin, então, subiu ao banco dos réus, seu comportamento oscilando entre nervoso e distante, enquanto ele recontava o fatal encontro em seu carro. Ele manteve que o assassinato ocorreu devido a um episódio epiléptico, que estava além de seu controle. Médicos especialistas testemunharam sobre epilepsia e violência. Um especialista afirmou que Colin tinha anormalidades cerebrais em seus exames, mas que não havia ligação entre sua condição e a violência deliberada, prolongada e infligida à vítima. As evidências indicavam um assassinato premeditado e brutal. Em 26 de julho de 1985,
Colin foi considerado culpado por assassinato. No entanto, isso foi apenas o começo. Pelo brutal assassinato de Deirdre, Colin cumpriria a pena obrigatória, prisão perpétua. Quando a sentença foi dada a ele, o juiz continuou enfatizando o fato de que o assassinato foi sem sentido e brutal. Ao ouvir sobre a sentença de prisão perpétua, Colin desabou no banco dos réus. Ele desmaiou na hora. Ele teve que ser carregado inconsciente pelos oficiais de segurança para as celas do tribunal abaixo. No entanto, mesmo quando Colin começou sua pena perpétua, a verdade de seus crimes ainda não havia vindo à luz. A condenação de Colin poderia facilmente ter sido o fim da história, mas, nas décadas seguintes, o caso tomou várias reviravoltas perturbadoras. Colin se adaptou à vida na prisão, e o assassinato de Deirdre saiu das manchetes nacionais. Mas então, nos anos 90, ele lançou uma série de apelações, citando sua epilepsia e alegando responsabilidade diminuída devido à medicação inadequada. Em 1996, sua condenação por assassinato foi anulada após um recurso. Em um novo julgamento, em 1999, Colin se declarou culpado de homicídio culposo com responsabilidade diminuída. Controversamente, seu pedido foi aceito pelos promotores. O juiz reconheceu que sua condição médica pode ter influenciado, mas ressaltou que Colin ainda representava um perigo significativo. Colin foi novamente condenado à prisão perpétua, mas, devido à mudança no crime, ele se tornou elegível para liberdade condicional, tendo já cumprido 13 anos. Apesar de várias audiências de liberdade condicional, os oficiais continuamente o consideraram perigoso demais para ser solto. Mas em 2011, no entanto, Colin foi transferido para uma prisão de categoria D e lhe foram concedidas visitas mensais do exterior. Ele caminhava constantemente rumo à possível liberdade. O horror que a família de Deirdre estava enfrentando era avassalador. Porém, antes que Colin pudesse andar livremente, o destino e a ciência forense moderna interferiram. Acontece que um antigo caso não resolvido estava prestes a incendiar as chances de Colin de liberdade. Deirdre não foi sua primeira vítima. Acontece que no verão de 1981, ele cruzou caminhos com uma mulher chamada Claire Walterton. Claire nasceu em 17 de agosto de 1963 e cresceu em West London. Ela era conhecida como uma garota animada e gentil, que amava muito sua família. Aos 17 anos, ela estava cheia de vida, à beira da idade adulta, com planos esperançosos, mas isso estava prestes a acabar. Quinta-feira, 27 de agosto de 1981, começou como qualquer outro dia para Claire. Ela trabalhou a noite toda em um parque de diversões londrino. Naquela noite, ela saiu do trabalho como de costume e partiu a pé para sua casa em Ealing, caminhando pela estrada de Oaksbridge, na escuridão que se formava. Por volta das 10 da noite, Claire encontrou seu namorado. O casal discutiu em seguida. Segundo todos os relatos, foi uma pequena briga de amantes, mas terminou com o casal se separando e indo para casa sozinhos. Era tarde da noite e as ruas estavam quietas, enquanto Claire fazia seu caminho solitário pela estrada, uma estrada que ela já havia percorrido inúmeras vezes antes. Mas desta vez, sem que Claire soubesse, havia um predador nas proximidades. Era o Colin. Ele forçou a garota de 17 anos a entrar em seu carro, dominando-a apesar de sua luta feroz. Em algum momento durante o tormento, Colin atacou Claire, submetendo-a a uma violência inimaginável. Ele infligiu múltiplas facadas e cortes horríveis, incluindo repetidos cortes profundos na garganta dela. Claire reagiu desesperadamente, como as lesões defensivas claramente mostraram, mas Colin a sufocou até que ela perdesse a consciência. Com Claire incapacitada e incapaz de resistir, ele passou a lâmina pela garganta dela várias vezes novamente. Mas então, ele virou a lâmina para a área íntima dela, assim como fez com Deirdre. Isso não foi coincidência.
Ele fez isso para sua própria satisfação. A família de Claire não tinha ideia de que algo estava errado no início. Quando Claire não voltou para casa, sua mãe presumiu que ela pernoitava na casa de uma amiga. Enquanto isso, antes do amanhecer, Colin dirigiu cerca de 20 milhas de Ealing a Windsor, planejando se livrar do corpo de Claire no rio Tâmisa. Ele arrastou o corpo dela do seu veículo e tentou jogá-la no rio a partir da Avenida Barry. Porém, ele desconhecia a trilha abaixo. O corpo de Claire caiu na trilha, exposto aos transeuntes, em vez de escondido pela água, como ele pretendia. Ao amanhecer, um transeunte encontrou o corpo sem vida de Claire, desencadeando uma série de eventos que logo revelariam o brutal crime de Colin. Uma grande investigação de assassinato foi lançada, abrangendo de West London a Windsor. A polícia imediatamente reconheceu que estava lidando com um crime altamente incomum e perturbador, um sequestro aleatório e um assassinato sádico de um adolescente. A polícia retraçou seus últimos passos, falaram com sua família, amigos e namorado. Logo ficou claro que o namorado não estava envolvido. Sua tristeza e choque eram genuínos, e ele tinha um álibi sólido para onde estava naquela noite. 2 testemunhas se apresentaram. Eles disseram que viram um homem forçar uma mulher a entrar em um carro. Infelizmente, em 1981 não havia câmeras de circuito fechado de televisão cobrindo aquela estrada, e as testemunhas só tiveram um vislumbre. Então, tragicamente, isso não deu em nada. Embora, crucialmente, os técnicos da cena do crime usaram fita adesiva para levantar pequenos pedaços de detritos e fibras da pele e cabelo de Claire, na esperança de capturar quaisquer vestígios microscópicos deixados pelo assassino. Em 1981, o perfilamento de DNA não existia e a ciência forense era limitada à tipagem sanguínea, fibras e impressões digitais. Ainda assim, eles preservaram o que puderam, sem saber que essas amostras de fita adesiva guardariam a chave para o caso décadas depois. Conforme as semanas se passavam, a investigação progredia com dificuldade. Nenhum suspeito crível apareceu e o caso gradualmente esfriou. Não foi até 2011 que o caso de Claire viu uma nova luz. Avanços na ciência forense e um impulso para revisitar casos frios levaram a um novo exame do caso. O detetive principal do caso, em 1981, agora, liderava uma equipe especializada de revisão. Eles submeteram as evidências preservadas para testes modernos. Um cientista forense usou técnicas modernas de perfil de DNA em amostras de 10 anos atrás. Um perfil completo de DNA masculino foi extraído com sucesso de traços biológicos microscópicos encontrados no corpo de Claire. Ao analisar o perfil no Banco de Dados Nacional de DNA do Reino Unido, foi encontrada uma correspondência. Colin Frederick Campbell. Após 32 anos de incerteza, a ciência finalmente deu a Claire um nome para seu assassino. O homem que matou Claire esteve atrás das grades durante os anos intermediários, mas quase saiu livre. A polícia obteve novas provas e se preparou para agir. Em novembro de 2012, Colin foi confrontado com as novas descobertas de DNA e ele foi preso novamente. Quando os oficiais trouxeram o homem de 65 anos para interrogatório, ele teve uma última chance de se explicar para a família de Claire. Em vez disso, Colin negou friamente saber de algo sobre o assassinato de 1981. No entanto, a polícia tinha o que precisava para levá-lo à justiça. O julgamento começou em novembro de 2013, no Tribunal da Coroa de Reading, baseando-se em evidências antigas e novas. Os promotores mostraram o padrão assustadoramente similar entre os 2 assassinatos. A epilepsia já não era mais um escudo plausível para Colin. Em sua defesa, Colin agora alegava amnésia e coincidência de impulso. Ele afirmou que não tinha nenhuma lembrança de já ter encontrado Claire. Quando confrontado com as evidências avassaladoras, ele se agarrou a uma história alternativa bizarra.
Ele sugeriu que, talvez há muito tempo, ele possa ter entrado no fliperama onde uma adolescente trabalhava e que ela pode ter sentado em seu colo, o que era a sua explicação para o porquê seu DNA foi encontrado nela décadas depois. No entanto, o DNA encontrado no corpo de Claire era consistente com o de S.A. Isso não ocorreria apenas sentando no colo de alguém. Em 4 de dezembro de 2013, um júri considerou Colin culpado pelo assassinato de Claire. Colin permaneceu impassível enquanto o veredito era lido. O juiz observou que ele não mostrou nenhum remorso e tentou se safar por 32 anos, negando à família de Claire o encerramento que eles desesperadamente precisavam. Colin foi condenado à prisão perpétua, com um período mínimo de 24 anos, o que significa que provavelmente nunca será libertado. A condenação de Colin pelo assassinato de Claire finalmente trouxe justiça a uma família assombrada por décadas. A mãe de Claire, em particular, nunca se recuperou da perda da filha e, tragicamente, o irmão mais velho de Claire lutou a vida inteira com problemas de saúde mental causados pelo trauma de seu assassinato e pelo caso permanecer sem solução. Ele faleceu semanas antes do julgamento, sem ver o assassino ser levado à justiça. O juiz que, em 1999, alterou a acusação de Colin de assassinato para homicídio culposo, lamentou publicamente sua decisão, dizendo que deveria ter mantido o veredito de assassinato. Hoje, Colin permanece na prisão e não mostra nenhum remorso pelos crimes que cometeu. Ele se preocupa mais em reclamar por não poder comprar sua própria roupa de cama na prisão, o que é muito triste. Felizmente, Colin apodrecerá onde pertence pelo resto de seus dias miseráveis. Obrigado.